noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live do Pão que Amamos. Hoje a nossa conversa é precificação. Meu nome é Kleber Pereira e eu ajudo pessoas a faturarem R$ 8.000 com pão caseiro, do zero ao lucro. Então, conforme prometido, precificação. A nossa grande missão, como eu já disse na abertura, ajudar pessoas a faturarem mais de R$ 8.000, do zero ao lucro. Tudo bem? O pessoal está chegando, dá um joinha, manda um coração, porque depois a gente vai pedir para quem assistir depois colocar 2 coraçõezinhos para a gente saber quem assistiu depois e quem está ao vivo. Vou fazer um bate-papo rápido com vocês. Pode ser temas que vocês já viram, mas é só para fazer uma introdução. E entendo que tem tudo a ver com precificação. Bom, o nosso propósito é o quê? Você atingir pelo menos R$ 8.000 de faturamento mês. Olha só qual seria um faturamento anual, 96 mil. Vou deixar uma lição de casa para você ver qual é a sua margem bruta. O que é isso? Na verdade, é o quanto você vai faturar sobre o seu custo, certo? Essa receita pode ser uma receita você tendo um colaborador, 2. Então, o quanto você pode projetar. E a gente pôs um crescimento proposto de 10% ao ano. A gente tem... Você vai falar, mas o que isso tem a ver com precificação? Gente, tem algumas variáveis que eu entendo que eu não mudo, você não muda, ninguém consegue mudar, que é o tempo. Então, o nosso dia tem 24 horas. Você fazendo algo ou não, ele não vai mudar. Então, eu já trouxe aqui uma reflexão para você. Eu trouxe essa reflexão por conta de uma seguidora que falou que tem tudo, mas ainda não conseguiu iniciar o sonho dela. Ela usou exatamente essa palavra, sonho. E o tempo, ele vai ser importante, tanto para você se organizar em função de quanto você quer faturar, precificação e uma filosofia do tempo. Se você fizer, o tempo vai passar. Se você não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, vamos para cima. O que você prefere? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Cara, vai para cima. É melhor às vezes a gente se arrepender de talvez ter feito com algum certo atropelo do que você ficar sempre, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? Então tem a dor da disciplina, vai para cima, acorda cedo, põe a mão na maceira, vai atrás de cliente, tem tudo a ver com precificação. E nós falamos na última live sobre valor e preço. Gente, o cliente que você for oferecer, isso é uma parte, tá? Não são todos que vão falar, mas o que falar para você, eu já vou deixar você preparado com a argumentação perfeita se ele disser para você o seguinte: tá caro. Você vai dizer para ele o seguinte: tá caro como? Aí você vai ficar em silêncio. E aí em seguida, se ele responder alguma coisa ou não, você vai continuar dizendo o seguinte: quando você está falando que está caro, você está comparando o meu pão com qual pão? E aí a gente pode entrar aqui num pequeno detalhe, assim, comentar um pouco sobre o quê? Quando você vai no mercado e olha os pães das gôndolas, o que acontece? Ali é uma indústria, gente, é linha de produção, é um processo onde ele fabrica milhões. Então, assim, a gente não pode comparar aquele produto que tem o valor dele com o nosso. Nosso produto é um produto artesanal, é um produto que você põe coração, você acorda cedo, você está fazendo dentro da sua casa. Então, não tem conservante, é um produto, ele chega a ser premium. No meu modo de entender, o nosso produto pão caseiro, ele é um produto premium. Então, se alguém perguntar para você que está caro, devolve para ele, caro como? E caro comparado com que pão? O pão lá da empresa tal custa metade. Tá bom, amigo, você desculpa,
você agradece e vai embora. Entendeu? Então, sempre pegar ele nessa do tá caro como. Outro ponto que eu tenho aprendido e é no dia a dia. Eu não espero que o cliente valorize o meu produto. Eu não espero que ele valorize o meu trabalho, de verdade. Porque se eu for esperar isso, tem um monte de gente que vai achar que, como a gente disse no tema anterior, tá caro. Amigo, se tá, obrigado, até logo e vou procurar outro. Porque o cliente vai sempre querer depreciar o seu produto para tentar barganhar, negociar. Se você perceber que ele já está depreciando, está desdenhando de você, agradece e vai procurar outro cliente. Porque ele nunca dará o valor ao seu produto. Quem tem que dar valor para o nosso produto e para o nosso trabalho somos nós. Os profissionais que sabem o quanto de dedicação a gente precisa e o quanto de energia a gente coloca nesse produto, com amor e com carinho. Foi o que eu acabei de dizer. Se você não valorizar, o cliente também não vai valorizar o seu produto. Eu trouxe... Pode passar. Eu gosto muito dessa. O melhor nunca será mais barato e o mais barato nunca será o melhor. Então, gente, a sua precificação, que a gente vai entrar agora numa planilha, ela é para ser simples. Eu vou ditar a planilha, porque talvez aqui você não consiga enxergar tão bem como a gente gostaria, mas a ideia aqui é que você calcule o custo do seu produto e você valorize o seu produto. Eu coloquei um número aqui, mas eu não me imagino... Por que o pessoal está conseguindo enxergar? O pessoal está conseguindo enxergar esses números aqui, ó? Dá um joinha, por favor. A minha preocupação quando a gente se propôs a fazer essa live de precificação é achar um meio de que você possa calcular dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade, olhando para o seu público. Você pode estar num bairro mais distante do centro, porque tudo envolve custo, gente. Para você fazer o seu custo, e aí esse é um dos pontos super importantes. Você vai pegar todos os seus ingredientes, mais embalagem, mais despesa de deslocamento para alguns, se você vai de moto, de veículo próprio ou da forma como for, você precisa ter um mínimo de cálculo desse custo. Por quê? Porque outro dia eu fui entregar um pão para uma cliente super longe. Quando eu cheguei lá, falei, caramba, errei. Esse pão não ficou legal, a entrega dele, porque o custo de deslocamento foi muito grande. Levei muito tempo, peguei trânsito. Então, como é que você vai calcular o seu custo? O seu custo você vai calcular pegando todos os ingredientes do pão que você faz, pão caseiro, mais embalagem e mais o deslocamento. Então, e com isso você vai chegar no seu custo. Lembre-se que você tem que pôr gás. Gás é fácil de calcular, gente. Dá um Google aí. Consumo de gás por hora. Vai sair umas tabelas muito fáceis de entender. E vou dizer para vocês, eu estou com gás em casa, cozinhando em casa e fazendo pão já tem mais de 30 dias. E já teve dia de fazer 5 fornadas. Ainda está lá. Então o gás ele realmente é um consumo pequeno, mas é importante colocar na sua conta. Outro ponto que é importante, dependendo do volume que você for produzir, põe uma margenzinha aí por conta de água. Você põe água no pão, depois você tem que fazer todo o utensílio, a limpeza do seu ambiente, que é na sua casa, você não vai deixar sujo, vai. Então, é importante também porque, pelo menos para nós aqui na capital, a água não é tão em conta assim, não é tão barata. Bom, mas sem mais delongas, Décio, consegue puxar para cá, por favor? Sim? Isso. Essa planilha, o que eu imaginei para vocês calcularem de forma prática, né? Eu imaginei que você pode trabalhar 22 dias úteis ou os 26, segunda a sexta, segunda a sábado. Aqui eu coloquei como base, é só para curiosidade, mas eu imagino que todo mundo queira ter uma renda maior que essa. Então eu coloquei como base o salário mínimo hoje, que são R$ 1.320.
Se você aí dividir os R$ 1.320 por 22, ou seja, você tem que faturar bruto. Gente, essa conta é sempre no bruto, tá? Então você tem que depois debitar o seu custo pessoal. Você tem que faturar R$ 60 por dia dentro de 22 dias para você ter essa renda bruta. Agora, qual o valor do preço do pão que você está colocando? Tem uma seguidora nossa que eu vi que ela, na cidade onde ela vende o pão, ela vende a R$ 7. O custo do pão, gente, vou falar para nós aqui em São Paulo, entre R$ 3 e R$ 4. Eu jamais venderia por R$ 7. Então, o que acontece? Supondo que você tenha que vender, você venda por R$ 7. São 9 pães por dia. Uma fornada e um pão, na média. Agora, eu entendo, sobe um pouquinho para mim, por favor. Eu entendo que aqui, ó. Aqui, obrigado. Aqui sim você tem uma renda legal. Um faturamento bruto de 4,5. Com 22 dias úteis, você tem que faturar R$ 205 por dia. Vamos fazer uma conta fácil? Vamos dizer que você venda por R$ 10. São praticamente 20 pães. Agora, eu aconselho o quê? Você valorizar significativamente o seu trabalho e o seu produto. Valorize muito. Por quê? Eu também não venderia R$ 10, independente de onde eu estivesse. Ah, Kleber, mas você está na capital, está em São Paulo. Tudo bem, eu entendo, mas eu vou dar um exemplo aqui para quem está com essa questão de capital. Eu tenho uma cliente que eu me surpreendi com o pedido dela. Ela trabalha como uma ajudadora e eu não estou aqui menosprezando o trabalho dela, acho que é louvável. Eu estou comparando com quem tem mais posse que ela e não teve a mesma. Você enxerga na pessoa a expressão dela quando ela está pegando o pão. Você sabe se aquela pessoa está dando um valor legal ou não. O dia que ela comprou o pão comigo, eu me surpreendi. Ela comprou 2 pães e pagou em dinheiro. Então, assim, não espere que o outro valorize o seu pão. Você tem que valorizar. Então, tá caro, desculpa, mas infelizmente esse realmente é o valor que eu atribuí ao meu produto. É um produto premium, como a gente vai falar muito disso. É um produto com qualidade, com carinho, sem conservante. Esse pão vai te durar pelo menos uns 5 dias. Então, a atitude dela, a forma como ela se expressou ao comprar o pão, eu falei, gente, estou no caminho certo. Já estava no caminho certo, agora então por isso que eu falo para você, mesmo aqui, ó, precisando vender R$ 205 por dia, eu não vendo menos de R$ 10. Se for para vender R$ 10, eu vou procurar outro trabalho. E eu aconselho você a valorizar o seu produto. Pode subir mais um pouquinho, né? Ao contrário. Lá para baixo. Sim. Obrigado. Ó, eu entendo que qualquer um de nós tem capacidade de trabalhar daqui para baixo. Uma renda, um faturamento mensal mínimo de R$ 6.500 a R$ 8.500, no mínimo. E você vai conseguir fazer conta. Ô Kleber, para mim faturar R$ 326 por dia, 330, com pão, que preço que vai ser esse pão? Faz a sua conta. Faz a conta de quantos pães você vai ter que vender e você vai chegar nesse número. Ou com 26 dias trabalhados, ou com 22. Depende da sua realidade. E garanto para você que você, buscando o cliente no lugar certo, e não digo nem assim, lugar certo ou errado, você sabendo se colocar, valorizar o seu produto, você vai conseguir faturar muito mais que isso, não tenho dúvida.
Por quê? Porque uma coisa vai começar a chamar a outra, e se você tiver tempo, que aí é um assunto para outra live, que é diversificar os pães. Né? Então, você vai conseguir incrementar, você vai conseguir aumentar a quantidade. Eu tenho certeza que você vai ampliar o seu faturamento. Uma dica super importante que tem a ver com precificação. Para mim, o limite de uma pessoa sozinha trabalhar com pão, que ela tem que produzir, né, preparar, embalar e ir atrás da clientela. Alguns clientes já viram clientes fiéis, você vai vender uma semana sim, uma semana não para ele. Hoje, por exemplo, um cliente renovou o pacote mensal, né, a gente está saindo de férias, mas ele renovou. Não precisava renovar, não, pera, já está renovado, já renovou o pacote mensal. Então, o que vai acontecer? O limite, experiência própria, o limite de uma pessoa produzir são 32 pães. E olha, ela vai ter que trabalhar muito, muito, porque ela tem que produzir o pão, e ela vai ter que começar a produzir um dia antes, e produzir uma outra parte no dia seguinte, e reservar um espaço para poder vender esses pães, ou só entregar. Se for só entregar, melhor ainda. Então, tudo isso tem a ver com o quanto você vai ter de faturamento e o quanto você vai precificar o seu pão. A dica está aqui, gente, ó, nessa última linha. A dica de como você deve trabalhar e a dica de como você vai precificar o seu pão para que você tenha uma renda muito expressiva. Hoje a gente entrou nesse detalhe da planilha. Se alguém tiver alguma dúvida, você manda para a gente a pergunta. Ah, mas isso não ficou claro, não tem problema, a gente vai responder um a um, pode ser que leve um tempinho a mais. Quem não assistiu ao vivo, depois assiste, deixa 2 coraçãozinhos para a gente saber que você assistiu depois. E também manda a sua dúvida e outros temas de live que você deseja que a gente apresente aqui, a gente vai apresentar. Hoje, talvez você não possa ter compreendido, né, a forma como eu desejei apresentar para você. Se não entendeu, pergunta que eu vou pessoalmente responder para você e falar um pouco sobre o que eu imaginei aqui para você precificar melhor o seu pão. Até a próxima. Obrigado. Curte o canal e manda para sua turma aí.